Glória a Deus. Hoje eu quero falar com você que você seja constante, tá? Aprendi muitos anos atrás na minha vida que o segredo da vida cristã é permanecer. Repete comigo: permanecer. Esse é o segredo da vida com Deus. Você tem que aprender a permanecer, porque todos nós temos algo que esperamos acontecer a qualquer momento. Um sonho se tornar realidade, uma cura para uma enfermidade, ou até mesmo encontrar a pessoa certa com quem nós vamos passar o resto dos nossos dias. Mas quando isso demora a acontecer, quando aquele sonho, aquela cura, aquele relacionamento demora a vir, demora a acontecer, é fácil sentir-se desencorajado e achar que aquilo dali nunca vai se realizar. Qualquer pessoa, ela passa por isso. Mas Davi, no Salmo 37, versículo 34, ele diz assim: espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Só porque não aconteceu ainda, não significa que não vai acontecer. O que Deus prometeu para você ainda está no radar de Deus. É questão de tempo, é questão de modo, a questão é de o timing ideal. Esperar é mais do que um teste de fé, é um teste também de paciência. Ou você vai se sentir frustrado, desencorajado, desanimado e desistir, ou você vai esperar no Senhor e continuar caminhando, e continuar orando, continuar agradecendo e dando a Deus o seu melhor, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Há poder em fazer a coisa certa de maneira constante. Pega essa chave aí. Há poder em fazer a coisa certa de maneira constante. Deus, Ele admira muito essa atitude quando fazemos. Deus nunca faz uma promessa e a promessa se realiza instantaneamente. É ou não é? Sempre entre uma promessa de Deus e a realização dessa promessa, existe um tempo, um intervalo, no qual nós vamos testar a nossa paciência, a nossa constância. Existe um período de espera. Então você tem que orar a Deus e pedir longanimidade, que você seja paciente enquanto a promessa de Deus não se cumpre, porque Deus, Ele recompensa pessoas que permanecem. Amém? Então, permaneça chegando pontualmente no trabalho, no culto, nos seus compromissos. Permaneça tratando com respeito seu esposo. Às vezes é difícil, mas permanece. Permanece tratando com respeito sua esposa também. Permanece tratando ela com carinho, com amor, cuidado, com respeito. Permanece na sua rotina diária de exercícios. Não desista, não vê resultado nenhum, mas permanece. Permanece colocando Deus em primeiro lugar. Quando você permanece, interessante, você passa a não ser mais dirigido por sentimentos, nem por circunstâncias, mas por princípio, mas por promessa. Então, quando você permanece numa promessa, você consegue aguardar pacientemente a resposta do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O destaque que eu quero dar aqui é para a palavra sempre. Você percebeu aí? Você sempre se preocupa,
você sempre desiste, você sempre apela. Tem que mudar esse sempre. Tem que você sempre escolher ser feliz, sempre. Sempre ser encorajado, sempre estar na igreja, sempre ajudar os outros, sempre orar, sempre confiar em Deus, sempre esperar o melhor. É isso que significa fazer a obra do Senhor de maneira permanente. Porque a maioria das pessoas sempre o quê? Sempre reclama e sempre desiste. Mas você deve sempre agradecer e sempre permanecer. Escolha ser constante naquilo que você faz. A palavra dessa semana é: seja constante naquilo que você faz. Nem queira correr demais e chegar primeiro do que todo mundo, e nem ficar para trás demais, mas fica ali, na medida certa, fazendo o exercício diário. Deus está vendo isso, Deus observa, Deus admira, Deus vai te honrar. Eu conheço muitos de vocês aqui, através da nossa convivência. Eu sei que tem gente aqui na nossa igreja que está servindo ao Senhor de maneira íntegra, que está buscando, que está fazendo prova com Deus, que tem sacrificado, que tem sido constante, que tem procurado dar uma boa educação para os filhos, que não tem desperdiçado dinheiro, que tem procurado ser fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, tem permanecido fiel nos casamentos, porque é um desafio você permanecer no casamento. Então tem gente aqui que está lutando para conservar o casamento, para investir no casamento. Eu sei disso, porque eu conheço a maioria de vocês aqui e tenho observado a sua luta. Então você tem feito a coisa certa. Seja constante, fica firme. Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Deus tem observado e Ele vai tornar tudo aquilo que você sonhou no seu coração realidade. Pouco tempo, mas você tem que esperar. Você tem que aguardar no Senhor. O seu tempo, Ele está chegando. E para você que espera no Senhor e continua insistindo no chamado que Deus fez para a sua vida, a Bíblia diz assim, espera pois no Senhor, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Olha só aí, uma promessa. Existe uma promessa para quem espera no Senhor. Se você é constante, se você persevera, se você não desiste, não é levado pelos ventos de provação e continua lá na posição que Deus te colocou, pode ter certeza de uma coisa, que a promessa do Senhor está se cumprindo. De repente chega a pessoa certa na tua vida. E aí, hein? De repente você é promovido lá no seu emprego, lá na empresa onde você trabalha. De repente o diagnóstico médico muda, some a doença, desaparece, ninguém sabe como explicar. De repente as coisas começam a andar sem que você saiba muito bem como explicar o que está acontecendo. De repente, em outras palavras, é Deus agindo na sua vida. Então enquanto você está aí perseverando, firme, Deus Ele está a qualquer momento cumprindo um de repente na sua vida. E os planos de Deus para você preciso lembrar você disso, que continua na agenda de Deus. Deus não mudou aquilo que Ele planejou para você lá atrás, quando Ele te chamou. As promessas de Deus, no entanto, elas são grandes demais, e às vezes você não está preparado, você ainda está fraco, você não tem resistência. Deus Ele quer exercitar seus músculos espirituais, para que quando a bênção chegar, você consiga segurar a bênção. Porque se Deus entregar tudo que Ele tem para te entregar agora, talvez você deixe cair no chão e quebre. Mas Deus Ele demora um pouco para que você possa ter resistência, para quando a vitória chegar, você ter condições de reter, de suportar e de desfrutar de tudo aquilo que você recebe. Caminhar de forma constante fortalece a nossa fé. A fé, ela funciona como um músculo do corpo. À medida que você usa a fé
diariamente, é como se esse músculo estivesse sempre em movimento, e ele vai conseguir reflexo, resistência e força. Quando você não usa a fé, é como se você estivesse também deixando de exercitar um membro do seu corpo. Quando você precisar dele, ele não vai ter força, não vai ter reflexo, não vai ter resistência. Por quê? Porque estava lá em desuso, estava lá atrofiado. Certa vez Jesus curou um homem que tinha uma mão ressequida. Aquela cura foi para mostrar que você tem que ter uma mão resistente, e a fé está para o mundo espiritual, assim como a mão está para o corpo físico. É através da fé que nós nos apropriamos de tudo que Deus tem para nós. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Davi, ele, aos 17 anos de idade, ele foi ungido rei de Israel. Naquele dia que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, passou a vista nos seus 7 irmãos e escolheu Davi, dizendo que ele seria o futuro rei de Israel. Só que ele não foi, naquele mesmo dia, coroado rei de Israel. Ele não saiu dali da casa dos seus pais direto para o palácio, não. Na verdade, quando você lê o texto, foram 13 anos entre a indicação, aliás, a unção e a indicação. Quantos anos? 13 anos. Davi foi chamado para ser rei com 17 anos. Somente aos 30 anos ele foi coroado rei de Israel. Interessante também que Jesus, ele só começou o seu ministério com quantos anos? 30 anos. Há uma relação bem próxima entre Davi e Jesus. E Jesus é chamado na Bíblia de filho de Davi. Enquanto isso, o que Davi fez durante 13 anos? Aí é a boa pergunta. Davi, ele continuou fazendo o que sempre fez. Davi, ele continuou cuidando dos rebanhos de seu pai. Ele continuou protegendo dos predadores que apareciam. Davi continuou sendo humilde, coisa difícil, hein? Continuou sendo humilde diante dos seus irmãos, mesmo eles sabendo, e ele também, que ele era o ungido. Depois de vencer o gigante Golias, Saul começou a ter ciúmes de Davi. E você sabe na história que Saul tentou matar Davi 21 vezes. E Davi, por 2 ocasiões, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não o fez. Daí ele então cravou aquela frase: eu não posso me levantar contra um ungido de Deus. Para que depois de 13 anos então, ele pudesse vir a ser ungido rei de Israel. Então, meu querido, minha querida, quando Deus, ele coloca uma promessa no seu coração, não importa quem tente parar você, não importa quem entre no seu caminho, não importa quem tente destruir você. Pode ser que venham gigantes no seu caminho, pode acontecer de tudo, mas nada vai impedir a promessa de Deus de se realizar na sua vida. Então seja paciente, assim como Davi, saiba que você já é ungido. Quantos aqui são ungidos por Deus? Eu sou. Nós todos somos ungidos pelo Senhor. Então, a promessa de Deus ainda não se cumpriu, toda ela, na sua vida, mas vai se cumprir. Seja constante, persevera, não desista, não retroceda, não saia da posição que Deus te colocou. Continue firme, continue orando, continue buscando, continue congregando, continue dizimando, continue servindo, continue chegando na hora. Deus está observando tudo, e Ele está anotando também tudo na sua agenda. Você é ungido, mas ainda em algumas áreas da sua vida você não foi indicado, entendeu? Enquanto você não foi indicado, você ainda não vai começar a fazer aquilo que Deus te preparou para fazer.
no momento em que Deus indicar você, todas as coisas vão acontecer de forma sobrenatural, que você não vai saber como te explicar. Se você não estiver vendo as coisas acontecerem, não tem problema não, continue fazendo como você tem feito. Se você não for fiel no deserto, como é que você vai querer a terra prometida? O que é o deserto? O deserto é o teste. O deserto é o período de provação. O teste é o momento que Deus fica te observando, se realmente você está apto para entrar na terra prometida. Então, vamos continuar fazendo o que nós temos feito. E essa palavra é uma palavra para a igreja à porta. Deus tem uma promessa para essa igreja. E no que depender do seu pastor e líder, nós vamos continuar fazendo a coisa certa. Nós vamos continuar dando o nosso melhor. Nós vamos continuar tratando todos humildemente, com respeito e com amor. Vamos continuar aqui todos os domingos. Nós vamos continuar sempre oferecendo para Deus um culto maravilhoso, uma estrutura. Nós vamos continuar chegando 2 horas mais cedo. Nós vamos continuar lá na oração todos os dias da semana. Porque eu creio que Deus tem uma promessa. Deus já falou comigo. Isso não tenho dúvida, isso é chamado de Deus. Então, igreja, nós não podemos retroceder na posição que nós já chegamos. Daqui para nós é só para frente. Daqui para nós é só para cima. Precisamos saber discernir qual que é o nosso trabalho e qual que é o trabalho de Deus. Você já parou para pensar? Qual que é o seu trabalho e qual que é o trabalho de Deus? Eu vou pontuar aqui rapidamente para você. Qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é crer, agradecer e obedecer. Amém? É crer, agradecer e obedecer o tempo todo. Esse é o seu trabalho. Deixa os milagres, os impossíveis, deixa as batalhas com Deus. Isso é trabalho de Deus. Deus é quem luta as nossas guerras, é Ele quem nos fortalece quando estamos fracos, é Ele quem nos dá tudo que nós não podemos fazer. Quanto isso, o nosso trabalho é só crer, agradecer e continuar obedecendo. Crer, agradecer e continuar obedecendo. De repente, em qualquer momento, a sua vitória vai ser liberada. O seu decreto vai ser assinado. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das suas mãos. Continua fazendo o que você estava fazendo. Não abandone as obras das suas mãos, porque o Senhor, como diz aqui a palavra, vai cumprir o seu propósito para contigo. Quantos dizem amém? Amém? Eu creio muito nisso, tá? Então, o trabalho de Deus, o que é? É resolver aquilo que nós não podemos resolver. Esse é o trabalho de Deus. É abrir portas que nós não conseguimos abrir. O trabalho de Deus é abrir mar vermelhos. O trabalho de Deus é abrir rios Jordão. O trabalho de Deus é curar, ressuscitar os mortos, é fazer acontecer. Me lembro quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro. Ele disse aos homens que estavam ali: removam a pedra. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Então, Jesus, você nunca vai ver Jesus indo lá e removendo a pedra, porque remover a pedra não é papel de Deus. Remover a pedra é papel de homem. Ressuscitar o morto, isso o homem não pode fazer. Então isso é papel de Deus. Então você tira a pedra e Deus devolve vida ao Lázaro. Então funciona assim: você faz a tua parte, que é crer, agradecer e obedecer, e Deus abre o mar vermelho, Deus abre o Jordão, Deus ressuscita os mortos, Deus ele coloca cavalos de fogo e carruagens para te defender. Deus ele te coloca na posição certa. Essa é a dinâmica do seu relacionamento com Deus. A Bíblia fala que José,
se casou com Maria. E a Bíblia fala que Maria, ela recebeu a visita de um anjo, disse que ela ficaria grávida de uma palavra, e o seu filho se chamaria Jesus, o Messias esperado. E quando José, ele ficou sabendo da notícia, ele ficou assim, sem jeito. Como é que eu vou explicar isso para a sociedade, que você está grávida do Espírito Santo? Como é que eu vou explicar para minha família que antes de nos casarmos, você já está esperando um bebê? Não foi fácil para José, para ninguém. Mas o anjo também visitou José. O mesmo anjo que falou para Maria, ele também confirmou para José. E depois que ele ouviu a palavra do anjo, foi totalmente diferente. E seria com qualquer um de nós. Mas, irmãos, a profecia dizia que o menino deveria nascer aonde? Em Belém. E eles não estavam em Belém, estavam na Galileia. E entre Belém e a Galileia é como daqui em Brasília. Como daqui em Brasília. E naquela época, eles não faziam esse trajeto igual eu, por exemplo, faço toda semana para Brasília. Maria estava grávida de 9 meses. E então José coloca a sua noiva em cima de um jumento, grávida de 9 meses, e entra numa viagem de 150 quilômetros por 10 dias. Imagina você que é pai. Nós temos ali o Murilo e a Sara, né? Você chega para a Sara, hein, Murilo? Ela gravidinha, vai subir no cavalo, no animal, vai andar 10 dias. E sem saber aonde chegar, se vai chegar lá, vai ter algum lugar para descansar. Não tinha. Não havia lugar para eles nas hospedagens, nos hotéis. Pensa o que Maria passou, o que José passou. Não seria muito mais fácil o anjo chegar para José e dizer que o menino nasceria lá na Galileia? Né, irmãos? Mas não é assim. O que foi exigido de José? Constância, perseverança, paciência. Sim, Senhor, eu vou caminhar essa distância toda. Bater uma porta e a porta fechada, e ele continuar batendo. Bate na segunda, mais uma vez, outra negativa. Mas em momento algum você vai ver José desistir. Outra coisa, eu percebi lendo aqui a escritura, durante esses 10 dias de viagem, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, Deus não falou nem um dia com Maria, nem com José. Porque Deus poderia colocar um anjo, para todo dia chegar lá de manhã, dizer para José: José, anima, levanta, bora, porque mais um dia o Senhor é contigo. Seria mais fácil. Com essa motivacional do anjo todo dia, qualquer um de nós teria força para caminhar mais uma jornada. Mas nada disso. Nada disso. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Quando Deus falou que daria um filho para Abraão, Deus não falou mais com Abraão até o dia que o menino nasceu. Pra você ter noção, foram vários anos de silêncio de Deus. Como é que você consegue permanecer firme, mesmo no silêncio de Deus? É porque você está crendo na promessa. Então continue fazendo aquilo que Deus falou para você lá atrás, pastor Ricardo. Continue fazendo o que Deus falou para você lá atrás. Os meninos aqui, você também. Continue na palavra que Deus liberou. Seja constante, persevera, não desista. Deus está prestes a cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Deus recompensa homens de fé. Deus, Ele recompensa pessoas que perseveram. Esse é o detalhe importante para você se lembrar hoje e sempre na sua vida. Pessoas que não desistem,
Quando Moisés enviou os espias para conhecer a terra de Canaã, 2 deles se destacaram porque eles permaneceram e não desistiram. Assim também vai acontecer comigo, vai acontecer com você, se nós permanecermos e não desistirmos também. Não retrocedam. Não é por causa de uma perda que você teve que você vai desistir. Não é porque você vai ter que recomeçar lá do início que você vai desistir. Não é também porque está demorando que você vai desistir. Não é porque teve uma pandemia que você vai desistir. Tudo isso acontece no caminho do doador de sonhos. Tudo isso acontece no nosso trajeto até chegarmos no nosso local de destino. Mas em Romanos 8, versículo 11, diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está agindo em nós. Amém? Esse é o maior poder do mundo. Esse é o maior poder que há na terra. É o poder de ressuscitar os mortos. Faraó passou por isso. Ele era o homem mais poderoso do Egito. E naquela noite, o seu filho primogênito morreu. Mas naquele dia, ele não tinha poder para ressuscitar o seu primogênito. Qual é o maior poder da terra? É o poder de ressuscitar os mortos. E a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder habita em você. Esse poder habita em nós. É esse o poder que temos dentro da gente. Atos capítulo 1, versículo 8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo tem o poder de Deus dentro de si. Você, portanto, é poderoso. Você é um vencedor. Você é um homem de promessas. Você é escolhido de Deus, ungido pelo Senhor. Você já tem a permissão para avançar, para conquistar e para ser tudo aquilo que Deus te criou para ser. Então, finalizando aqui essa palavra, continue constante. Continue caminhando. Mesmo que o ritmo diminua, continue em frente. Continua avançando. Não apenas quando tudo estiver indo bem, não apenas quando tiver vagas na hospedaria. Continue caminhando. Não apenas quando os seus negócios estiverem florescendo. Continue caminhando. Mas quando as portas estão fechadas, quando aquele contrato não fecha, quando aquela pessoa dá para trás, Deus está em busca de gente determinada. Deus está procurando homens e mulheres de vigor, gente que não desiste, pessoas que são determinadas, obstinadas por confiar nele. Você não pode alcançar o seu destino com um comportamento de fraqueza. Amém? Você não pode ser perseverante e fraco ao mesmo tempo, porque a perseverança, ela exige de nós força, firmeza. E essa palavra, ela representa muito nos nossos dias hoje. Nós estamos precisando de homens que sejam firmes no casamento. Nós estamos precisando de membros que sejam firmes na igreja. Nós estamos precisando de pessoas que sejam firmes na sociedade. Pessoas que sejam firmes nos seus compromissos. É disso que a sociedade precisa. É disso que a igreja também precisa, de pessoas firmes, fiéis. Minha pergunta hoje para você é a seguinte: você vai continuar constante, sim ou não? Você vai continuar obedecendo, crendo e agradecendo? Você vai continuar
se dirigindo para o lugar que Deus te designou ir? Ou você estava pensando em desistir, em pular do barco, em voltar atrás, chutar o balde, em jogar tudo para cima? Se era essa a sua ideia, hoje Deus te trouxe aqui para ouvir uma coisa que talvez você não gostaria de ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Meu servo, continua firme na caminhada que você tem andado. Minha serva, continua firme nas promessas. O teu dia está às portas, a tua vitória está chegando. Você vai ver com os seus próprios olhos as bênçãos que Deus tem reservado para ti. Lembre-se de que você não pode desistir quando você já está chegando no seu destino. Não dá para voltar atrás daqui, do ponto onde nós chegamos. Aquele que começou uma boa obra na tua vida não deixa nada pela metade. Deus nunca deixou de cumprir uma promessa sequer. Não vai ser com você, não vai ser você o sorteado que Deus vai falhar com você. Deus nunca falhou com ninguém, nem com você, comigo, nem com todos nós. José e Maria continuaram constantes, mesmo ouvindo que não havia lugar para eles nas hospedagens lá de Belém. Mesmo depois de muitas portas fechadas, José, ele avistou uma estrebaria, e ali ele se conduziu com a sua esposa, grávida de 9 meses. E ali naquele lugar, Maria deu à luz. E o que aconteceu depois? Você se lembra? Apareceram 3 reis magos. 3 reis foram visitar o menino, aonde? Na estrebaria. Os reis foram até eles. Eles então perseveraram até o fim. E o que Deus fez no final? Deus honrou. Aqueles 3 reis, com seus 3 presentes, representavam 3 coisas. Um deles levou ouro, outro incenso e outro mirra, que representava provisão, cuidado e reconhecimento. Para aqueles que perseveram até o fim, Deus promete provisão, cuidado e reconhecimento. Se você crê nessa palavra, se você recebe essa palavra hoje aí na sua vida, eu creio e declaro que a sua terra prometida vai chegar. Eu creio e declaro que portas vão se abrir, janelas vão se escancarar, a cura vai brotar, a pessoa certa vai chegar, você viverá o destino para o qual Deus designou você, e você vai se tornar também a pessoa que Deus te criou para ser. Tão somente seja constante, persevera, não desista porque alguém falou alguma coisa para você, porque você viu acontecer lá. Não, Deus tem uma promessa personalíssima para você, não mais para ninguém. A sua bênção tem a etiqueta com o teu nome, e ninguém vai roubar de ti aquilo que Deus prometeu para você. Recebe essa palavra em nome de Jesus.